Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou um dos trabalhadores daquele grupo de estudos Saint-Germain, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de um trabalho que a gente tem realizado chamado EST, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, onde a gente tem vindo trazendo alguns temas importantes, alguns conceitos que servem como base para o nosso entendimento e tentando avançar um pouquinho em alguns pontos específicos da doutrina para que a gente possa construir conhecimento, para que a gente possa estar juntos nessa jornada. E hoje eu vim falar de um tema aqui que é um tema difícil, que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o estudo desse tema no nosso encontro, mas apenas passar pontos interessantes, pontos importantes para o entendimento de cada um de vocês que estiver assistindo. E desde já eu deixo aberto aqui a possibilidade de dúvidas, de questionamentos, de pontos importantes para a gente poder debater e responder. Fiquem super à vontade para fazer essas perguntas, mandarem lá para os contatos do GRESD, vai ser um prazer poder trabalhar junto com vocês. E qual é esse ponto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre revendo o fluido cósmico universal, espírito e matéria. Assuntos densos, interessantes e muito legais. Eu preparei para vocês uma apresentação, e eu não vou ficar o tempo todo na apresentação, mas em alguns momentos eu vou seguir por lá para a gente poder fazer esses debates e poder estar unidos aqui nesse nosso estudo de hoje, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder começar, então, o nosso estudo, o nosso entendimento do que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro eu começo com esse desenho aqui do fluido cósmico universal. E é legal esse desenho para começar, porque ele tem uma simbologia. Repare que em volta do nosso universo, em todos os... A gente tem uma visão do espaço, como se fosse aqui, tem sempre parece algo, uma energia, um pouco de matéria, algo ali que circunda. Essa é uma representação, óbvio que não é uma realidade, mas é uma representação desse fluido cósmico universal, desse fluido que compõe e que faz parte de toda a matéria, em todas as densidades, em todos os planetas, em todo o nosso universo. Então, para começar, vamos tentar conceituar isso e trazer a introdução. E o que tem nessa introdução de legal, pessoal? O fluido cósmico universal é um termo que foi originado, que foi cunhado por Franz Mesmer. Mesmer é estudioso do magnetismo, tem até algumas versões do mesmerismo que se fala. E o magnetismo ele é um fenômeno científico que serviu como base para muitos questionamentos e muitos estudos também dentro da doutrina espírita. E Mesmer traz no seu trabalho, nos seus estudos, esse conceito de um fluido que explicaria os efeitos magnéticos, as atrações, as interações entre seres, entre pessoas, entre corpos na natureza. E ele traz esse termo que, durante o estudo, o desenvolvimento da doutrina espírita, ele ganha um novo aspecto, algum aprofundamento. O fluido cósmico universal foi o nome dado pelos espíritos ao fluido elementar, que serve como intermediário entre espírito e a matéria. Opa, pausa. A gente vai debater o que é espírito, o que é matéria, esses conceitos importantes, mas eu já queria trazer essa ideia. O fluido cósmico universal ele tem como grande função permitir que o espírito e matéria se comuniquem. É através dele que o espírito consegue exercer influência na matéria. Nós temos o nosso espírito, que tem uma base no princípio inteligente. A gente toma uma decisão e a gente interage com o nosso corpo físico, com a matéria ao nosso redor, com as ações que a gente coloca, utilizando o fluido cósmico universal como ferramenta. É como se ele servisse como comunicação entre o espírito, entre a vontade, entre a sua inteligência e efetivamente a matéria, seu corpo e tudo que te circunda. A gente vai entender isso melhor conforme for avançando nos estudos aqui de hoje. É legal também contar que esse termo fluido cósmico universal, ele tem sinônimos que você vai encontrar na doutrina espírita. Matéria elementar primitiva, matéria cósmica primitiva,
Na verdade, são vários nomes diferentes para a mesma coisa. O elemento primitivo que dá origem a todas as composições materiais. Ou seja, tudo é formado pelo fluido cósmico universal. E a gente vai ter vários termos possíveis para representar esse fluido cósmico universal. São sinônimos importantes. E aí eu quero começar um pouquinho, entrando agora um pouco nos livros, na doutrina, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E a resposta é muito importante, pessoal. Eu botei aqui o texto da resposta, mas vou debater alguns pontos importantes. Começa falando, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, olha que legal. O começo dessa resposta fala que existe espírito e matéria, mas que acima dessas duas coisas tem Deus. E esse conjunto forma a trindade universal. Tudo que vai ser parte do universo vem de Deus, espírito e matéria. E aí, continuando. Mas ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Pausa de novo, que eu estava falando com vocês agora há pouco. Eu tenho o espírito, o princípio inteligente, a gente vai avançar nisso, e eu tenho a matéria, os corpos, em várias densidades distintas. Para o espírito exercer influência sobre a matéria, eu preciso de algo que tenha uma sutileza. A matéria é muito grosseira para o espírito agir diretamente. Eu preciso de algo intermediário. Esse intermediário é o fluido cósmico universal. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, suscetível pelas inúmeras combinações com estas, sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Aqui já tem mais coisa legal, pessoal. Quando a gente pensa no conceito científico, matéria e tudo mais, a gente pensa muito na ideia do que a gente vê, do que a gente toca, etc. E essa pergunta, ela fala uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. E aqui tem um debate interessante, que é a questão da vida em outros planetas. Quando eu penso nos vários planetas, nos vários orbes que existem no nosso universo, é muito arrogante da nossa parte achar que a vida só existe aqui. Na verdade, em graus diferentes, em graus de evolução diferentes, em densidades diferentes, a vida vai existir em muitos lugares. Mas por que a gente não vê? Pela nossa limitação, pela nossa incapacidade. A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos só captam uma determinada faixa de frequências, de características. Então a gente não consegue visualizar, não é porque não existe, é porque nós não somos capazes ainda de fazer isso. E a gente precisa entender essa limitação, precisa entender que existem muitas coisas ao nosso redor, muitas coisas no nosso caminho que a gente não visualiza, principalmente aqui como encarnados, pelas nossas limitações. Então ele vem e fala, para fechar essa resposta, esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade dá. Ou seja, se não existisse fluido cósmico universal, o espírito não se comunicaria com a matéria. Ao não se comunicar com a matéria ficaria parada, estática, sem capacidade de manipulação, sem capacidade de ser transformada, de ser modificada e de adquirir as suas propriedades. E aí eu trouxe mais um exemplo aqui, a figura, né, que ilustra essa trindade, Deus, espírito e matéria, e entre o espírito e matéria, o tal fluido cósmico universal, que faz a ponte, que faz a ligação, como a gente está debatendo aqui. Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento para poder falar sem o slide agora, para a gente conversar um pouquinho melhor. Então vamos lá, pessoal. O que eu acho interessante da gente entender? Eu trouxe também textualmente uma definição da Gênese sobre a questão do fluido cósmico universal, que fala o seguinte no texto. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Pausa.
Fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Ou seja, que está em todo o nosso redor e que faz que os nossos corpos possam estar presentes, estar fisicamente tocáveis, palpáveis e tudo mais. São os inerentes à força que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Todas as metamorfoses, todas as formas diferentes de matéria no nosso planeta, em todos os planetas, em todos os orbes, em várias densidades, vem desse fluido cósmico universal. Ora, o quanto relevante é esse fluido cósmico universal. E ele consegue formar desde uma matéria muito densa, muito grossa, muito grosseira, até uma matéria bem sutil, até aquela matéria bem característica dos mundos avançados, do plano espiritual, com densidades menores. Mas é muito importante que a gente entenda que ele está em tudo, que ele está em qualquer matéria existente, em qualquer densidade, em todo o universo. Tudo bem? Tá? Sei que é um assunto difícil, tá, pessoal? Tenho plena consciência disso. Sei que não é um assunto fácil para a gente debater, mas tenho certeza que a gente consegue juntos construir e evoluir e entender um pouquinho melhor. E tendo falado sobre isso, pessoal, a gente cai agora num ponto importante que eu gostaria de dividir com vocês, que é a questão da matéria, do conceito de matéria e depois do conceito de espírito, porque isso também faz parte do entendimento do fluido cósmico universal. Então, falando um pouquinho de matéria, vamos lá, né? O que é matéria? Esse termo, quando a gente pensa assim, pô, um termo parece muito... Eu sei o que é, mas às vezes a gente não consegue explicar. Já passaram por isso? Você conhece, você tem o conhecimento de uma determinada coisa, você entende o que significa, mas às vezes não consegue botar em palavras. Então eu trouxe, vou ler para vocês, uma definição que eu achei muito interessante do livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro maravilhoso, muito completo, até fica como referência aqui para quem quer estudar. A gente passando por alguns livros, já falei da Gênese, que também é fundamental para o entendimento desse tópico. Evolução em Dois Mundos, a gente vai passando aqui na apresentação, no nosso papo, no nosso encontro, por esse tipo de debate, tá? E a definição é a seguinte: toda matéria é energia tornada visível e energia originariamente é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Isso está na página 26 do livro Evolução em Dois Mundos. E uma parte que eu achei muito interessante aqui, quando fala em interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador, eu tenho um ponto interessante para a gente trazer para a questão da encarnação. Pô, como assim encarnação? O que tem a ver? Cara, tem muito a ver. Quer ver? Para que a gente encarna? A gente encarna para viver a experiência no corpo físico, passar pelas provas e expiações necessárias para a nossa evolução. Inclusive, se a gente pesquisa e tenta entender, a gente não consegue, no plano espiritual, ter as mesmas provas e expiações. A gente precisa da experiência carnal, a gente precisa do corpo físico, ou seja, a gente precisa da matéria. O que o Criador quer para a gente? O que Deus quer para a gente? O que Ele quer que a gente faça? Qual o caminho? Ele quer que a gente evolua, que a gente consiga mudar nossas más tendências, que a gente consiga evoluir no aspecto moral e intelectual, mas tudo isso passa obrigatoriamente por viver a experiência na matéria. E essa é uma boa definição de matéria. É a forma na qual a gente consegue interpor, né, os nossos propósitos aos propósitos do Criador. E sem matéria não adianta. Ah, mas no plano espiritual a gente não estuda, não evolui? Claro, com certeza, quando a gente desencarna, quando a gente, às vezes até em desdobramento, né, quando a gente consegue se desprender um pouquinho da matéria, isso aqui é diferente, mas a gente consegue viver novas experiências e aprender a estudar e entender um pouco melhor algumas coisas. Fato, estou junto com vocês nessa, estou junto com vocês nesse entendimento, mas não adianta. Sem viver a experiência da carne na matéria, o corpo físico, tudo isso, não vai ser completa a tua evolução. Você não vai conseguir dar alguns passos relevantes para a tua evolução. Então, não tem jeito, pessoal. Passa obrigatoriamente por viver a experiência na carne, por viver isso aqui.
Ainda dentro da ideia de matéria, né, é legal falar sobre a criação do universo. Quando a gente pensa na criação do universo, a gente sabe que muitas coisas da criação a gente não é capaz de entender, né? A gente não consegue, tanto que o próprio início do Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre as nossas limitações e sobre a nossa falta de palavras para descrever algumas coisas. E isso é muito real, eu entendo como algo muito, muito real. Mas é legal entender, quando a gente fala disso, como é a criação do universo, né? E aí a inteligência suprema, Deus, a causa primária de todas as coisas, ele vem e plasma a matéria e atua a partir disso, usando o princípio inteligente, né, para construir o universo. Até quando a gente pensa na criação do universo, dos planetas e tudo, entende que é a ação do princípio inteligente, mas aí a gente está falando da inteligência suprema, de Deus, atuando sobre a matéria plasmada para conseguir formar o nosso universo, formar o nosso planeta, formar aquilo que nos circunda. Olha o quanto legal é isso, o quanto relevante é isso, o quanto a gente tem que acreditar que todos os passos do nosso planeta vão depender dessa matéria. E, de novo, eu estou sendo chato com isso para a gente não perder essa ideia. A matéria não é a matéria ciência que a gente entende. É a matéria em vários aspectos, em várias metamorfoses, em várias densidades, em várias características, em muita, muita coisa que é importante para o nosso entendimento. Tudo bem até aí? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui, vou voltar para a minha apresentação, só mostrar uma figura que eu acho bem legal, tá? Para acrescentar aí, né, a nossa apresentação. Como vocês estão percebendo, eu estou indo e voltando muitas vezes, que eu acho legal. Olha só, criação, Deus, criação do universo, a gente divide isso aqui no princípio espiritual, o princípio inteligente universal, e o princípio material ou fluido universal. Isso aí sem querer, voltando. Bom, o princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos, porque a gente não é capaz ainda. É o que forma o espírito, é o que permite que a gente desenvolva o espírito, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Já do outro lado, o princípio material ou fluido universal é o que compõe a matéria. Então, Deus, quando cria, ele tem o princípio espiritual, o princípio material, que vão formar o princípio inteligente do universo e o fluido universal, o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico vai permitir com que a matéria e o espírito se comuniquem nos mais diferentes aspectos. Até ali embaixo eu boto, né, um trecho. O fluido universal é a substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Então, lá na criação, a gente passa a ter o surgimento desse princípio espiritual, do princípio material, que vem através do fluido universal, permitindo com que as novas formas de vida surjam e se desenvolvam. Voltando para cá, para poder ver vocês, não ficar só na apresentação. E vamos falar um pouquinho de espírito agora, do que se trata e de como funciona, né? Eu acabei de falar da questão do princípio inteligente. O princípio inteligente, que vem lá na formação também do universo, nesse conceito inicial, onde a gente quer começar a desenvolver, né, as novas formas de vida, de evolução, ele vem e é a base para a formação dos espíritos, né? Através desse princípio inteligente, a gente consegue evoluir e formar o que a gente chama de espíritos. Existe o conceito de princípio espiritual, que esse princípio tem como base o princípio inteligente, e ele vai passando, né? Isso é um outro estudo até mais profundo, mas onde a gente vai passando por todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, onde aquele princípio espiritual vai adquirindo características, vai desenvolvendo aspectos, habilidades, até que a gente possa realmente chegar numa individualização que é o espírito. O espírito vem desse princípio inteligente que vai se formando, passando pelos reinos ao longo de milênios e milênios, pelas várias instâncias da natureza, até chegar no que a gente chama de espírito.
que vai ter alguns atributos característicos que eu vou debater também aqui, como a questão do pensamento contínuo, a questão da vontade, a questão da inteligência, que é o atributo principal do espírito, mas ele sempre vem de um princípio espiritual que evolui conforme passa por diversas instâncias e reinos da natureza, que tem como base inicial o princípio inteligente, aquele princípio que serve como base de tudo que existe desde a criação do nosso universo. E aí, é muito importante que a gente entenda também que espírito e matéria, como a gente está falando aqui, são coisas bem distintas, mas que para a inteligência agir, para essa característica, atributo principal do espírito atuar, para a gente conseguir tornar essa inteligência algo prático, o que surge, surge não, o que é importante, fluido cósmico universal. Lembra lá do início? Então, eu tenho de um lado o espírito, de um lado a matéria, e a comunicação vem do fluido cósmico universal. Esse espírito tem como origem um princípio espiritual que passou por todos os reinos, que vem de um princípio inteligente que vem desde a formação do universo. E na matéria eu tenho a base no fluido cósmico universal, que já constitui as matérias de diferentes tipos e se permite, através da manipulação da vontade, da ação, do pensamento do espírito, transformar e fazer várias formas, metamorfoses, criar mesmo diferentes aspectos. Lembra que a gente tem algumas coisas que a gente fala, a gente plasma uma coisa, coisas do tipo, e o nosso pensamento que é a ferramenta para isso. Quando a gente pensa algo, muitas vezes a gente consegue visualizar. Estou parando para ver isso. Eu penso uma coisa e eu consigo, às vezes, me enxergar naquela coisa, às vezes boa, às vezes ruim. Tomara que mais boa do que ruim, né? Mas às vezes boa, às vezes ruim. A gente se enxerga porque a gente plasma. É como se o nosso pensamento mexesse e trabalhasse a matéria. Aquela matéria que a gente plasma, que a gente visualiza, a gente não vai tocar, porque ela não tem aquela densidade. Mas a gente consegue, às vezes, visualizar, porque já é a matéria, o fluido cósmico universal, manipulado pelo nosso pensamento, pelo nosso espírito, numa densidade específica que nos permite visualizar. Olha como isso é forte, né? Olha como tem informação no meio disso tudo, um debate tão amplo assim. De novo, pessoal, quero saber mais, estudem muito, porque é muito legal. Mas não é simples, não. Tem que mergulhar com vontade nesse estudo para fazer sentido, tá? Algumas características importantes do espírito, tem muitos, e na literatura espírita você vai ter muitas questões diferentes sobre isso também, mas algumas características importantes para entender o espírito. O seu atributo essencial, inteligência, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ter pensamento contínuo, a capacidade de achar soluções, a capacidade de tentar, dentro da situação que você está vivendo, ter uma melhor atitude, uma melhor ação. Isso é inteligência. Inteligência aqui, cuidado, não é só inteligência matemática, física, científica. Inteligência, como a gente fala, emocional de tudo que envolve. É inteligência num conceito mais amplo, tá? Pensamento contínuo, a gente sabe, por exemplo, que os animais e seres ainda sem essa inteligência constante, eles conseguem ter pensamentos, instintos e tudo mais, mas não conseguem ter a continuidade. No momento que a gente vem aqui, que forma o espírito no conceito de nos tornar humanos, a raça humana, a gente passa a ter um pensamento mais contínuo, a gente passa a ter memória, a gente passa a ter essa característica. Uma outra característica é a vontade. Ah, mas animal não tem vontade? Tem, mas é uma vontade baseada no instinto. Eu tenho vontade agora por algo que às vezes eu não sei explicar, que o animal não vai saber explicar por não ter esse pensamento contínuo. A nossa vontade, ela muitas vezes vem das experiências anteriores, da nossa formação como indivíduos, do que a gente realmente tem vontade, prazer de ter, de sentir, de vivenciar. Então, uma vontade mais consistente, vamos dizer assim. Isso é uma característica do espírito. Uma outra coisa bem interessante, né, que às vezes a gente para entender, a noção de bem e de mal. Nós, no momento que adquirimos pensamento contínuo, inteligência, livre-arbítrio, muitas coisas, a gente tem sim dentro de nós a noção do bem e do mal. Coisa que às vezes aqueles que não têm esse pensamento contínuo não desenvolvem. Vamos dar um exemplo aqui horrível, tá? Um animal que reage e morde alguém. Ele fez isso porque ele é mau? Claro que não, ele não tem essa noção de bem e de mal. É um instinto dele, é uma proteção.
ele de repente tomou um susto, ele de repente se sentiu acuado, ele de repente teve uma situação específica que provocou aquilo nele. Nós não, nós temos essa noção de bem e do mal. Ah, mas será que todos nós temos? Claro, dentro da nossa essência, sim, todos nós temos. Às vezes, as nossas decisões pretéritas, as nossas incapacidades tornam isso nebuloso, né? A gente não consegue, muitas vezes, colocar em prática de verdade o que seria esse bem e mal. Mas sim, dentro de nós temos essa característica, todos nós temos essa característica de ter esse conhecimento. Então, quando viramos espíritos, como aquele princípio espiritual evolui, chega nessas e começa a adquirir essas características que eu estou trazendo, nós nos tornamos espíritos e a partir daí a gente vai para um novo grau da nossa estrada de evolução, ainda, né, pequenininho, com muita coisa para viver, ainda pensando em nossa evolução, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração e assim vai. Mas a gente muda de grau de evolução, porque a gente passa a ter essas características que eu estou citando aqui. Tá bom? Um outro ponto interessante que eu queria trazer no nosso debate de hoje é quando eu falo dos estados desse fluido cósmico universal, tá? Dos estados, de como ele se apresenta. E a Gênese fala muito disso, tá? A Gênese, no seu capítulo 14, para quem quiser referência bibliográfica, ela fala muito disso. E aí tem dois grandes estados e aspectos que ele se apresenta. Um é o de eterização ou imponderabilidade, que é o fluido cósmico universal no seu estado primitivo, como ele se apresenta no plano espiritual. Calma aí, calma aí. Tem matéria lá no plano espiritual? Claro que tem matéria lá no plano espiritual. Pô, mas a gente não vê. Não vê, de novo, com a limitação dos nossos sentidos e incapacidade. Mas também lá, o fluido ele se apresenta num estado chamado eterização ou imponderabilidade. Ele não é uniforme, tá? Ele tem várias formas e modificações que vão permitir e dar lugar aos fenômenos do mundo invisível. E também vão trazer os aspectos materiais para o mundo invisível. Quando você está lá no mundo invisível, no plano espiritual, você não enxerga os outros seres? Você não tem os equipamentos, não tem a colônia onde você mora, aquilo não é palpável? Então tem a matéria. E essa matéria vem do fluido cósmico universal, quando ele se apresenta nesse estado que a gente chama eterização ou imponderabilidade. E os fenômenos que acontecem lá, todas as interações entre o mundo espiritual e o mundo físico também dependem desse fluido cósmico universal. Também são necessariamente oriundos desse fluido cósmico universal. Então, em todos os planos, a gente vai ter a presença dele. De novo, sendo bem claro na importância desse e do entendimento. No outro estado, no outro aspecto que ele se apresenta, a gente tem a materialização ou a ponderabilidade. Materialização ou ponderabilidade é a forma em que o fluido universal se apresenta mais no plano físico, ou seja, um aspecto mais grosseiro do mundo material, tangível, visível, é aquele que permite os estados. Repara que aqui a gente não estuda o estado gasoso, estado líquido, estado sólido, até plasma a gente fala aqui também. Os estados físicos nada mais são formas distintas, características distintas de apresentação do fluido cósmico universal. Queria fazer uma analogia, eu gosto muito, né, minha formação da área de exatas, tinha um conceito da química chamado átomo, que dizia que era a parte indivisível da matéria. Lá de trás, desde a antiguidade se usava esse termo e depois a ciência foi evoluindo e hoje a gente sabe que ela não é real. O átomo não é uma parte indivisível, ele é dividido em várias subpartículas, etc. e tal. Mas é como se fosse cientificamente o conceito 1, né, a base de tudo. De certa forma, estou fazendo uma analogia, não é igualando, tá? É o papel do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é essa entidade primária, matéria primitiva, que vai ser manipulada, combinada, trabalhada, ajustada de formas diferentes, densidades diferentes, matérias diferentes, para formar tudo que nos envolve. Então é legal entender isso e entender que ele se apresenta em qualquer plano.
como a gente está falando aqui, no plano espiritual ele está lá, no plano físico ele também está, nos planetas distintos, em graus de evolução distintos ele vai estar, e ele tem uma infinitude de formas de se apresentar. Sendo que, como a gente falou em uma das perguntas aqui do nosso estudo, em poucas delas a gente aqui, como encarnado, consegue visualizar, consegue perceber. A nossa limitação é tão grande que torna aquilo muito, 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 muito pequeno. Para fechar, pessoal, eu trouxe uma reflexão aqui final que fala do fluido cósmico universal e do pensamento, e que fala o seguinte: o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento da mesma forma que o ar é o veículo do som, com a diferença que o som pode se manifestar apenas em um raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. E por que eu quis fechar com isso? Para que a gente sempre tenha cuidado no vigiar o nosso pensamento. A gente fala muito aqui orar e vigiar, né? Mas o que eu quero dizer é o vigiar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento atua, manipula a matéria, manda vibrações para o próximo, cria imagens que, se o outro sintonizar, ele vai visualizar. Muitas vezes ele é capaz de fazer muito bem e capaz de fazer muito mal. Ele é a forma. Na hora que a gente pensa alguma coisa, a gente já está manipulando o fluido cósmico universal para plasmar, para criar aquela coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado em sempre combater os nossos maus pensamentos, em sempre entender que o pensamento ele tem um papel enorme na nossa jornada de evolução. Eu consigo não falar, não agredir alguém verbalmente, mas não pensar é muito difícil. Verdade. Mas a gente não está buscando facilidade, não, né? A gente precisa. A dificuldade faz parte da evolução. Então, entendam esse recado não como uma chamada de atenção, por favor. Quem sou eu? Que penso também várias coisas erradas muitas vezes e cometo vários deslizes, mas no sentido de refletirmos. Se o pensamento atua sobre o fluido cósmico universal e cria visualizações, matéria, plasma coisas, se a gente pensa coisas ruins, a gente cria coisas ruins para a gente e para o universo como um todo. Se a gente pensa coisas boas, a gente cria coisas boas para a gente, para o universo como um todo, e faz o bem, e segue o caminho que nos é ensinado para a evolução. Pessoal, de novo, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Fico totalmente aberto a dúvidas, a perguntas, e que a gente possa estar junto em outras oportunidades, em outros estudos, e podendo compartilhar e trazer tudo o que for possível dentro do trabalho aqui do GRESG. E que acompanhe o ESD. Tem muitos vídeos legais no caminho, o ESD é muito importante para que a gente possa entender os conceitos e estar unidos. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro em algum momento, em algum vídeo. Abraço.